Papel existencial. O tópico anterior, tópico número 21, que nós estudamos pela manhã, é expressividade. A medida do que é comunicado para fora de uma pessoa, para outra, do que essa pessoa vive internamente. Tranquilo quanto a isso? Dúvidas e questões sobre expressividade? Expressividade, então, é o quanto eu mostro quem eu sou, o que eu vivo, em termos de linguagem, para fora de mim mesmo. Papel existencial percorre uma direção inversa. O quanto, melhor, a maneira como eu sou visto pelos outros, ou diante do outro. No papel existencial, o elemento de configuração, de apresentação, de caracterização do eu é o outro, não eu próprio. Falar em papel existencial implica naturalmente uma relação com o outro. Assim, dentro de um contexto com todas as suas especificidades, o papel existencial, que só pode ser definido pela própria pessoa, em relação ao outro, depende do entendimento do contexto desse outro. É a característica de uma pessoa em relação a outra. Portanto, este é um tópico em que mostra na estrutura de pensamento como a pessoa é em interseção. Vamos lá. Sandro, você é professor, não é? Sim. 24 horas por dia? Tá. Então o conceito de professor não está fechado em você, está na relação com Atividade. com outras pessoas. Sim. Então é na relação com o outro que você é professor. Você não pode ser professor em si mesmo, é professor em relação a. Então, ora o seu papel existencial será o de professor, ora pode ser o de filho, ora pode ser o de pai. Quer dizer, a mesma pessoa, mas de acordo com a outra pessoa em interseção, eu me caracterizo com outras condições existenciais. Entendi. Algumas pessoas, esses papéis existenciais estão rigidamente caracterizados por modelos alienados de uma cultura ou sociedade. Desde criança, por exemplo, uma pessoa é educada para ser homem ou ser mulher, com implicações de vestimento, comportamento, de valores, de gestualidades. Não, mas isso pode não representar quem ela seja. Porém, se o papel existencial, que é como eu me mostro em relação ao outro, for alienado, eu vou me mostrar uma pessoa e serei outra, com a diferença. Eu vou acreditar na minha própria propaganda enganosa. Imagine o que seria um garoto de 5 aninhos que acreditar que é o Batman porque veste a roupa do Batman e vai para a rua defender o crime meia-noite. Perigoso, né? Ai, ai. Imagine então os tipos de autoimagens na relação com o outro que não correspondem às forças íntimas. Por exemplo,
Uma pessoa arrogante que se acha humilde. Um papel existencial que não corresponde a quem ela é. Isso nós chamamos de alienação. Isso aqui. Importante que e crítico também não é assim, são adjetivos estruturais, são? Não, são adjetivos subjetivos, né? Então, uma hora a pessoa pode ser arrogante, outra hora pode ser humilde, outra Claro, hora pode ser claro, sim. Eu me refiro quando o papel existencial, ao contrário de potencializar a pessoa, a enfraquece existencialmente. Por exemplo, se o Sandro, ele próprio, se identifica com o trabalho de professor, o conceito que ele faz de si mesmo enquanto tarefa, como ele se apresenta aos outros, depende do cuidado e do trabalho que ele faz com os outros, com os tais alunos. Então, ao cuidar dos alunos, ele cuida dele em seu papel existencial. Mas imagine você que ele se caso ele se imaginasse um professor sem a competência, o estudo, o preparo, a dedicação a isso. Por exemplo, como alguém que tem um título acadêmico, mas não uma qualidade docente. Então, ele é sempre um bom professor, os alunos é que são burros. Ele é sempre claro, as pessoas que não lhe entendem, ele não percebe que a característica que deveria ser dele, não é dele, é relacional. Então, o papel existencial é aquela característica que é sua, mas é relacional. Não pertence a você por exclusão, pertence a você por inclusão do outro. A Neuma, por exemplo, em um aspecto ela é profissional. E como profissional entra aspectos de trabalho, remuneração, e uma configuração às vezes ligada a ambiente físico, especificidades. Em outro momento é mãe. Quer dizer, em cada um desses papéis podem mudar valores, comportamentos, modos de fala, de compreensão, de resistência, de passividade, não é isso? Porque depende da relação com o outro. Então, se papel existencial, que é numa interseção, no momento da relação com o outro, não antes disso, nem depois disso, mas no momento. A característica que define uma pessoa, se ela for importante, este aspecto tem que ser cuidado como fundamental para a estruturação psíquica dessa pessoa no campo da terapia. Se não for, tanto faz. Esse rótulo que às vezes a sociedade nos confere, por exemplo, citando de novo a Neuma, ela diz que não gosta de ser chamada de doutora, né? Então ela recusa esse papel existencial, não o da atividade médica, mas do título nobiliárquico, hierárquico, que para ela afasta de como ela vê a si mesma. Mas ela recusar esse papel existencial, que ela própria se nomeia, não quer dizer que os outros vão fazer isso. Outros poderão continuar chamando-a de doutora. Só que nós estamos agora atrás da característica da estrutura de pensamento. Então, na estrutura de pensamento da Neuma, doutora não cabe. Existem mulheres que não cabe, portanto, a característica, a definição de mãe, mas sim de mulher. Ou o inverso. Algumas são mães, mas não mulheres, num sentido erótico. Não sei o quanto é fato ou não,
Mas ouvi dizer de uma amiga que estudou e gosta muito da vida do Elvis Presley, que ele mantinha um relacionamento erótico com a Priscila, sua esposa, feliz aos dois, até o momento que ela foi mãe. Depois, para ele não poderia manter relações sexuais com ela porque ela era maternal e não mais uma mulher. Então nós vemos que a pessoa sendo a mesma, ao mudar o rótulo, muita coisa pode mudar. Na minha relação com os meus filhos, ora, vamos brincar aqui com alguns rótulos. Eu sou a mesma pessoa, mas o rótulo, se for importante, altera cognição, valores, modos e outras estruturas psíquicas. Então vamos dizer que na minha relação com meus filhos eu possa, ora, ser pai, e aqui uma vírgula, ora seja amigo. E aí nós vamos caracterizar esses papéis existenciais. Claro que eles vão ser nominados subjetivamente, mas eu vou usar conceitos culturais. Já viram quando a mãe não quer corrigir o filho, repreendendo, o ameaça da seguinte maneira: faça a coisa certinha, senão eu chamo seu pai? Ela própria não corrige, como sendo esta uma função de um papel existencial, a da figura masculina, a do pai. Daí a ideia, não por causa, mas por efeito, de vermos na nossa cultura o ser pai enquanto autoridade exercida contra a vontade daquele que é submetido. Nesse sentido, dizer que meu filho precisa de um pai significa: quem manda sou eu sei o que é bom para você e você vai escovar os dentes sim. Graças a um pai, no exercício de um papel existencial, são desenvolvidas caminhos de conversação que implicam em modos de ser. Já em outro momento, em que a outra pessoa parece ter, estou colocando uma situação hipotética, né? Uma responsabilidade suficiente para a autonomia, então não faz sentido eu ser pai. Ele concorda com outras opiniões, são diferentes da minha, mas ele é responsável com as próprias escolhas. Então eu não sou mais nenhum pai. Sou um par, um amigo, um parceiro, mas não uma autoridade sobre. Papel existencial pode alterar a estruturação do pensamento, se ele for importante para alguém. Entendem? Esse caso que foi citado, a mãe, ela perde a autonomia sobre o filho quando deixa de dar ordem e joga para o pai. Não posso generalizar, porque O filho só vai obedecer quando ela chamar o pai. Se este filho obedecer pelo viés da repressão, talvez pela sensoriedade e ameaça nos 5 sentidos, no corpo. Mas se esse filho obedecer pelas emoções, talvez a maneira como a mãe fala já é suficiente para esse filho obedecer à mãe. Entende? Depende da maneira, como nós tratamos antes, epistemologicamente, de como ele aprende a informação. Tipo, o pai pode até violentar esse corpo, reprimi-lo, mas não muda a pessoa. Poderia ser uma alternativa também muito comum. A questão é, neste caso, epistemologicamente, como ela aprende a informação. Papel existencial. Podem imaginar que tipos de papéis existenciais tradicionais nós temos? Para a gente pensar em problemas de consultório, típicos que apresentam em consultórios ligados a esse tópico? Professor.
Eu que leciono em faculdades de Direito, esse ano completo 20 anos de docência universitária. Nesses 20 anos, entre outras graduações, sempre o Direito foi uma faculdade que eu sempre estive presente. E é muito comum nas universidades terem professores que também têm outros papéis existenciais. Advogados, juízes, promotores. Agora, imaginem o que é muito comum, com licença de quem tem outra opinião, essa minha é fundamentada na cultura bem goiana brasileira, um professor que ao mesmo tempo é juiz. Eu encontrei um caso em que ele tinha uma relação de igual para igual em termos de respeitabilidade. O fato de ser juiz lhe parece que ele não vai mais ao papel de professor, ele atua como juiz, como autoridade de imposição, de julgamento e não de ser julgado. Então imagine papéis existenciais que são confusos, mesclados e que não sabem construir conversações de mudanças de papéis devido às características das circunstâncias, de lugar e de tempo. Aí nós teremos problemas de relacionamento. O sujeito é policial à noite. Chega em casa, vê os filhos, vê a esposa, e ele vai tratá-los como se fosse um policial ainda? Ou será que ele vai ao trabalho da polícia, lidar com a repreensão direta às massas ou a bandidos, mas vai como filho, como pai? Não há uma regra pronta, mas nós temos que perceber o quanto essa caracterização social interfere na estrutura de pensamento. Eu chego para a Heloísa e aí falei, Heloísa, não sei o que, não sei o que. Peraí, você está falando com a psicóloga ou você está falando com a mãe? E aí nós vemos que para ela faz diferença essa caracterização. Eu vou falar com a psicóloga. Aí ela organiza a mente, o corpo, a estrutura de pensamento para trabalhar como uma psicóloga. Não, agora esquece o lado não sei o que, e agora eu vou falar para você como mãe. Aí pode, se isso for importante, ela reorganiza as suas dimensões, emoções, humores, para permitir certos assuntos que outros não seriam tratados em outro papel existencial. Ou então ela pode dizer que eu sou a mesma pessoa, eu posso me caracterizar de um jeito ou de outro, mas não muda nada para mim. Então não é importante o papel existencial. Entende? Faz muito tempo, no Brasil, também houve antes nos Estados Unidos, uma crise cultural imensa com a ascensão da mulher no mercado de trabalho. E aí, alguns casos, claro, não são a maioria historicamente ainda. Quem sabe você pegar uma almofada dessa aqui mais grossa, mais eficiente. Dá uma dessa aí pra ele. Isso, pronto. Jogar almofada. Tem aquela grandona ali, ó, que é bem gostosa. Quando mulheres passaram a ganhar financeiramente mais do que os homens, que lhes permitiu acessos a instituições, a comportamentos, a valores que economicamente eram a elas vedados. Então, homens que não alcançando esses estatutos de convivialidade, em alguns casos tiveram que ocupar na casa aquele papel existencial social que antes era da mulher. Arrumar a casa, fazer limpezas, cuidar dos filhos. Houve muitas crises. Homens que se sentiam, por exemplo, ao executarem uma tarefa que para eles foi elaborada como sendo de mulher, alteraram a sua virilidade, a sua sexualidade, a sua potência sexual, porque entendiam que seu papel existencial traía o que ele achava de si mesmo. Outros
pela mesma ideia do que pertence ao homem ou pertence à mulher, não perderam essas características masculinas, mas adquiriram outras que pertenciam às mulheres. E ainda permanecem dizendo de homem e de mulher, e começa a fazer subdivisões internas. Meu lado masculino, meu lado feminino. Como mulheres que também tendo funções políticas, sociais, caracteristicamente masculinas, dizerem eu sou mais macho que muito homem. Entendem? Essas questões, quando este tópico, que um dos lugares de existência ou de ponto de vista é importante, nós vamos ter que estudar na história da pessoa como ela lidou com sucessos e fracassos subjetivamente com essas imagens e papéis existenciais. Imagine que você, na relação com outra pessoa no seu trabalho, entre o papel existencial do profissional, por exemplo, mas não haja nada, nenhuma gota, nem lembrança do gênero sexual. Você mesmo não se lembra se é homem ou mulher, isso nem lhe ocorre na mente de tão ocupado, interessado com as funções que exerceu. E o colega de trabalho lhe vê, apesar das funções técnicas, lhe vê pelo gênero sexual. Acham que as conversações vão ser tranquilas? Inequívocas? Então, quando eu olhar outra pessoa, eu vou me perguntar: será que o papel existencial para esta pessoa é importante? Porque se for, você tem que conversar considerando isso. Ou não? Expressividade é o quanto eu ponho de mim para fora. O papel existencial é o filtro social que o outro vai me ver quando eu me apresentar. O papel existencial, repito, é definido pelo partilhante. Ele que vai dizer: fulano só me vê como mulher, mas eu vou lhe dizer, eu sou uma profissional acima de tudo. É ela que define qual é o seu papel existencial. Só que a gente precisa estudar as relações entre como a pessoa se define na relação com o outro e como ela é vista. E se você entender esse jogo de interesses e de possibilidades, terá que trabalhar isso com a devida proporção de cuidado. Aí você sabe, para frequentar certos ambientes você vai ter que se vestir de certa maneira, falar de certa maneira, porque o papel existencial lá será determinante para o sucesso, ou não. Mas se não for importante, você vai do mesmo jeito. Do jeito que você quiser, que todo mundo se dane. O ideal, por assim dizer... Por exemplo, um médico que não se apresenta de forma dentro do hospital, ele vai de short de camiseta fazendo cirurgia, que tal? Pois é, entram essas questões, mas qual o problema? Ai, e aí, deu uma salva, Se respeitadas as questões de higiene, por exemplo, qual é a... Quem há de definir o papel existencial de alguém em filosofia clínica é a estrutura de pensamento dela. Se a estrutura de pensamento dela for alienada ao meio, então ela precisa se adequar, porque ela não sobrevive como um peixe fora d'água com autonomia. É a história do artista, do autor? Sim. Mas se ela gosta de ser alienada, caracterizada em um papel existencial que destoa profundamente de quem ela é, se fosse autêntica consigo mesma, é uma opção e ela viverá assim. Nós não vamos consertar com qualquer ideal ético, moral, os outros. Vamos ver o que terapeuticamente a fortalece ou a destrói.
Eu sei que ali, a citar o caso da Neuma, que usar o doutora para ela destrói, a desestrutura, não é assim? Não lhe faz bem. E que se isso lhe for obrigado, eu penso, agora é o que eu vejo, não sei se eu estou certo, mas se ela fosse obrigada por força do trabalho a ser chamada de doutora, eu acho que ela preferiria um outro trabalho, mas não usaria esse título de superioridade, não é? Então, porque é determinante para ela evitar um certo papel existencial, mas outras pessoas vão ser alienadas na boa. Ela vai garantir essa autenticidade dela. Então, não há regras, não. Delicadezas, gente, da clínica. Vocês já sofreram conflitos devido aos papéis existenciais? O papel existencial está ligado a um contexto, não é isso? Conhecem a frase? Santo de casa não faz nada. Pois bem, muitas vezes esse contexto é rígido e não permite a pessoa ser vista como ela se mostra em sua expressividade. Então ela vai precisar a vestimenta de certos papéis existenciais para aceitar, para que um meio ou algumas pessoas aceitem intercessão. Tipo, você não é nada para mim. Aí você vai mostrar para ela, um dia você atinge um título, ganha um dinheiro, alguma coisa assim, e agora ela conversa com você. Ou com camaro amarelo. Ou com um camarão Amarelo. Papel existencial. Questões? Vamos lidar com o papel existencial de partilhante e o papel existencial de filósofo clínico terapeuta. Qual é a condição do partilhante? Aquele que se oferece à terapia, né? Para se submeter a uma metodologia de ajuda, de orientação de vida. E o filósofo clínico, aquele cujos métodos utilizados em respeito à subjetividade do outro, esforça-se penhoradamente por conhecer a autogenia pela historicidade da pessoa e orientá-la no seu próprio modo de ser, a estrutura de pensamento. Muito bem. Está tudo muito bonitinho. Então eu vou ver a vida do Suélio, vou observar aqui e acolá orientações que com toda essa metodologia eu vejo. Mas ele vai e me fala na sua historicidade aspectos que ele conseguiu resolver com tanta simplicidade, questões complexas, que parece que meu papel existencial ficou mudado. Embora ele esteja me pagando a terapia, eu vou ter que reconhecer, nossa, isso aqui, ele sabe mais do que eu. Nessas lições, nesses parâmetros, ele está me ensinando como proceder em termos de posturas, linguagens, que eu não imaginava. E aí pode acontecer que o filósofo clínico se torne um partilhante e o partilhante, o filósofo clínico, informalmente, né? E podem imaginar alguns terapeutas que acreditam que o seu papel existencial não possa ser maculado de fragilidades para que o outro paciente, cliente ou partilhante tenha no terapeuta a figura de um ser superior com uma autoridade de efeito imediato e profundo, que no fundo a gente sabe que é mágico, né? Não é transformador. Então, esse terapeuta, ele modula a voz, fala sempre calmo, sempre em tons de sabedoria,
ele tem algumas construções linguísticas pelo treino e pela habilidade técnica em caracterizar uma figura um tanto sábia, o sábio. Mal sábio, partilhante. E quando ele chega em casa e a esposa fala, seu cabelo está frio, ele pega o prato, quebra tudo. Pois bem, acontece que nós não estamos elaborando uma teoria da mente para justificar o mundo. Vamos ver caso a caso. Há pessoas que o papel existencial é determinante na estrutura de pensamento. Então, quando ele diz, eu sou filósofo clínico, ele se torna um grande filósofo clínico. Agora ele diz, peraí, agora vamos deixar o filósofo clínico para cá e vamos ser amigos, os papos já têm outra caracterização. E é toda aquela organização intelectual, disponibilidade de análise, de investigação e cuidados e uma atenção superlativa ao que o outro fala, desaparecem para poder também falar, também colocar. E mesmo se o papel existencial do terapeuta for muito forte, não quer dizer que outros papéis que ele tenha sejam frágeis. Quer dizer, um excelente bom pai pode ser um péssimo marido, mas um bom pai. Não, um não pode não interferir no outro. Entendem? Então, um bom filósofo, ser um bom filósofo E não ser um bom pai. E não ser um bom pai. Ou vamos imaginar até ser bom pai com um e não com o outro. Porque nós vamos ver um dos tópicos, tópico 28, que é interseções entre estruturas de pensamento. Algumas pessoas nos permitem algumas relações que outras não, e é determinante. O papel ele é visto pelo outro. Isso. Então, Mas ele é todos definido estão pelo aqui. partilhante. Então, se ele é definido pelo partilhante, em casa ele tem outros partilhantes, é outra história. Caso a caso, né? É muito importante nós nos darmos conta de que nós somos humanos. Que o papel existencial deve caracterizar a nossa humanidade e não descaracterizá-la. Digo isso enquanto terapeutas, enquanto filósofos clínicos. Já quanto ao partilhante, ele vai viver segundo as suas escolhas também. Mas para ser filósofo clínico é preciso reconhecer a humanidade enquanto diversidade de papéis existenciais, fragilidades e forças. E não é raro que eu, não tendo competência no sentido de forças internas para resolver dramas pessoais em alguns aspectos, isso não me impeça de ajudar outros a resolverem problemas parecidos. Pois epistemologicamente, algumas pessoas inclusive só aprendem para si mesmos ensinando ao outro. Só desenvolvem qualidades para si quando desenvolvem-nas nos outros. Como Francisco de Assis a dizer que é dando que se recebe. Então, ao exercitar, eu mesmo, quantas vezes eu não tinha fôlego existencial, eu estava mal no sentido de dramas pessoais, fragilidade, aquela vontade de morrer, de não acordar mais, de dormir até mais tarde, mas tinha que trabalhar. Ao chegando lá, as disposições do outro com seus próprios danos, eu não posso mais ficar resguardado no meu mundo. Esquece o meu mundo, depois eu me viro comigo, vou cuidar da outra pessoa. E ao cuidar da outra pessoa, eu encontro forças para ela que eu não tinha para mim. Mas ao ir ao mundo dela, é que eu descobri em mim. É um exemplo. Problemas de papéis existenciais ligados, por exemplo, à homossexualidade, que não existe no estado de natureza humana. Homossexualidade é um conceito ou interpretação. Olha que coisa engraçada. Por homossexualidade, em termos de comportamento sexual, é o quê? O relacionamento afetivo sexual entre pessoas do mesmo sexo. É engraçado como muitos machões
papel existencial, social característico de nossa goianidade, de nossa época, entendam que a sua masculinidade está na característica, como homens, de penetrarem, de serem ativos nessa relação. Passivos seriam homossexuais. Mas então, se ele transasse com outro homem, ele seria o macho. Mesmo que seja uma relação homossexual, ele não seria homossexual. Porque essa relação sexual seria a do papel existente, como ele se define, de homem e não de mulher. Que coisa engraçada, né? Muitos problemas surgem se isso for determinante. Questões? Vamos ouvir do Lúcio Parter uma consideração a respeito, aí vocês anotam suas observações e a gente conversa novamente sobre elas. Estava ouvindo você falar sobre a CPI. Sempre que falam de CPI, eu me lembro daquele escritor dinamarquês, Hans Christian Andersen, e daquela obra dele, As Roupas Novas do Imperador. É um conto no qual o imperador desfilava nu pelas ruas para fazer de conta que estava vestido, e as pessoas acreditavam, porque se disseminou um boato de que quem não fosse inteligente não veria as roupas do imperador. E foi pelos olhos de uma criança que apontou para ele e disse: "Ué, mas o rei está nu." E as pessoas acordaram e disseram: "Que vergonha, de fato, está nu mesmo. O que nós estamos fazendo, fingindo ver a roupa do rei?" Pois é, CPI é uma das oportunidades lamentáveis da gente poder ver certas coisas. Bem, o nosso tema de hoje trata dos papéis existenciais, trata das máscaras existenciais, muitas vezes necessárias e talvez inevitáveis no nosso mundo de hoje. Às vezes, o que existe por trás de uma máscara, de um rótulo, de um papel existencial com o qual a gente se apresenta na sociedade, às vezes o que é por baixo é um vazio muito grande. Às vezes a pessoa é muito desinteressante para ela mesma. Assim como a gente às vezes não gosta de outras pessoas, muitas vezes uma pessoa não tem nada a ver com ela mesma. Eu acho muito desinteressante. Nesse sentido, a máscara social, existencial, funciona como uma maquiagem. Aquele cineasta que morreu há pouco tempo, o Ingmar Bergman, toda a obra dele é uma tentativa de arrancar essa máscara existencial. Teve uma obra autobiográfica dele chamada Família Alexander, que parou a Suécia, foi dividida em episódios, e é autobiográfica. Ele mostra a grande hipocrisia que a gente vive no dia a dia. Mas eu não sei se consigo concordar com o Ingmar Bergman. Eu acho que muitas vezes a máscara existencial é necessária. Ela nos protege, através dela nós podemos viver algumas coisas que de outra forma não conseguimos viver. Sabe? Às vezes para podermos amar, para podermos enfrentar o público, para podermos enfrentar nós mesmos, precisamos de uma máscara. Naquele filme Dom Juan de Marco, ele encara o psiquiatra que era feito pelo Marlon Brando e diz para ele: "O senhor também tem uma máscara. E se eu arrancasse a sua máscara?" E o Marlon Brando diz para ele: "Qual é a minha máscara?" E diz: "A sua máscara é de psiquiatra. Você acha que é verdade, você acha que sabe. Será que cada um de nós não tem tão fortemente isso sobre o rosto? A máscara de filósofo clínico, a máscara de pessoa, de bom amigo, de marido, de esposa, de filho." Agora, aqui há um fator muito importante. Olha, imagina uma pessoa que ela só é querida pelos amigos e pelas demais pessoas pela máscara que ela tem existencial. Uma máscara de boa pessoa,
de bom camarada. Os demais vão gostar, não dele propriamente, mas dessa máscara que ele colocou. Com o tempo, por trás da máscara pode vir uma grande solidão, um grande vazio. E aí esse sujeito se esforça ainda mais para ser boa pessoa, bom amigo. E as pessoas exigem cada vez mais dessa máscara. E ele, por fim, acaba se ressentindo contra essas pessoas, porque afinal de contas não gostam dele, mas gostam da máscara que ele colocou sobre o rosto. Só que, muitas vezes, a máscara se funde com o próprio rosto, com a própria alma da pessoa e passa a fazer parte dela. Por isso, às vezes, nós vemos um músico tocando, não quer dizer que seja um papel existencial. A música e ele pode ser a própria essência dele. Por isso, cuidado ao julgarmos essas coisas, né? E aliás, não é um problema uma pessoa utilizar um papel existencial, uma máscara. Aquele escritor alemão, Humberto Brecht, ele tem uma obra muito bonita chamada A Tua Alma de Sexual, se eu não me engano. É uma obra da década de 40. Ele analisa assim, os nossos papéis existenciais e, dentro de tudo isso, talvez, isso é só a minha opinião, uma orientação mais tranquila seria a seletividade. Para algumas pessoas, se nós lidarmos com elas sem uma máscara, sem uma maquiagem existencial, não teremos talvez a menor chance. Porque algumas pessoas hostilizam aquilo próprio que é constitutivo de cada um. Mas para outras ocasiões e vezes, talvez a máscara seja incômoda para viver, para respirar, para ser o que de fato cada um é. Então esse processo de seletividade eu acho mais interessante do que simplesmente pegar a espada e fazer como Nietzsche anunciou naquela obra, Assim Falou Zaratustra, sobre a máscara do sábio persa. Ele anuncia as grandes verdades e o fim das coisas. As máscaras muitas vezes são a melhor coisa que nós temos para mostrar para nós mesmos e para os outros. Quero agradecer a Deus e até a próxima semana. Perdoe o ruído dessas viagens que o Lúcio faz por telefone da entrevistas. O que acharam? Questões? Essa parte que ele fala da máscara existencial, se confundir com a pessoa, seja ao ponto que ele se torna aquilo. Né? Então a fusão como eu posso chamar? Dele com aquela personalidade criada para aquele momento. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? Essa confusão. Depende das circunstâncias. E da direção existencial que a pessoa quer. Se ela, por exemplo, quer se alienar, no sentido não exatamente da alienação, mas quer colher efeitos de agradabilidade de uma época, então se alienar é ser aquela máscara, é a melhor coisa que ela poderia na caminhada em que ela se encontra. Ser autêntica, ser verdadeira, isso seria autodestruição. Ela não suportaria, ela se sentiria estrangeira e não espontânea. Vamos separar aqui o tópico 22 do tópico 2. Tópico 22, papel existencial. Tópico 2, o que acha de si mesmo. São coisas diferentes. O que acho de mim mesmo é minha opinião sobre quem eu acho que eu sou. Pode não ser. Quem eu acho que sou. Né? Papel existencial é na relação com o outro. Então eu chego a Heloísa, me apresento com um papel existencial, dizendo coisas, manifestando valores, mas eu pessoalmente sei que eu não sou aquilo que estou dizendo a ela. Eu fico claro, esse é só um papel existencial, eu sou outra coisa. Como pode haver prostitutas, que isso eu já vi em entrevistas, que elas cumprem o papel existencial do ato sexual,
mas internamente elas não se sentem prostitutas. Elas são aquilo para os outros, por diferentes ocasiões e necessidades, como quem precisa se prostituir por alguma coisa por um tempo. Então ela diz, eu fiz isso, mas eu não sou isso. Eu adquiri esse papel existencial, mas não sou eu. Entenderam a diferença? O papel existencial e o que acha de si mesmo? Vamos então imaginar um dos preconceitos muito fortes numa época que fala muito em livros de autoajuda e valores de afirmação da vaidade, do narcisismo. Você tem que ser bonito, perfeito, jovem e ainda magro. Esse é o problema. Tá, tudo isso. Aí aparece alguém na contracultura desses valores hegemônicos. E não importa como ela seja, no papel existencial. Pessoa bonita, uma pessoa educada e não sei mais o que. Ela acha de si mesma a pior pessoa do mundo. Aí fala, mas você é uma lesma. Não, pelo amor de Deus, não ofenda a lesma. Quem sou eu para ser elogio uma lesma? Eu sou menos que isso. Eu sou o cocô da lesma. Essa aparente autodestruição, como um papel existencial ou como o que acha de si mesmo, pode ser a construção de um modo de existência que, graças a essa autodiminuição do que acha de si mesmo, ela consegue lidar com os outros. Graças, por exemplo, a essa aparente autodestrutividade é que ela se constrói, se fortalece. Você vai humilhar a pessoa falando, nossa, pelo amor de Deus, eu não sou isso tudo não, eu sou muito menos, nem mereço isso. Então ela suporta todos os embates, agonias e violências sem ser violentada. Então, só para concluir, perdão, não podemos cair na ilusão de que nós temos que melhorar a chamada autoestima da pessoa, elevando-a para ela se elogiar segundo os parâmetros sociais, que é o papel existencial. Não, eu não sou nada, eu não presto para nada, eu não sei o quê. E você vai dizer, é isso mesmo. Porque é graças a esse pequeno tamanho que ela se vê, que ela consegue se movimentar no mundo em torno. E se ela se achasse um pouquinho maior, ela esbarraria e seria esmagada nos limites sociais, por exemplo. Sim, querida. O papel existencial é a relação com o outro, né? Uhum. Mas é o que o partilhante, Que a própria pessoa, pensa, que o mundo pensa dela mesma. como ela se define na relação com o outro. Mas o que eu digo é que o papel existencial pode também ser visto pelo olhar do outro. Eu vejo você com um papel existencial e você se vê com outro papel existencial. É apenas essa caracterização relacional. Eu posso ver você de tantas diferentes maneiras que a escolha de uma delas como sendo você é assim, caracteriza o papel existencial, diferente de quem seja você. Eu sei que você é verdadeiramente de um jeito assim, verdadeiramente de um jeito assado. Então, já não estamos mais lidando com a autenticidade, você é espontânea e verdadeira. Mas é de um jeito assim, de outro jeito, com outro papel existencial. Uma vez numa entrevista com uma prostituta, que ela falava que ela se sente muito orgulhosa da profissão dela, porque, na verdade, assim, os clientes não procuravam, mas a última coisa que ela sentia que ela ajudava era em relação ao sexo. Ela percebia que ela ajudava as pessoas. Então, na mente dela, assim, que é um caso que acha de si mesmo, então, né? Ela achava, né, no caso, que o papel existencial dela era de colaborar com as pessoas. E alguém, se perguntasse qual a profissão dela, que ela falasse prostituta, já ia criar, né, falar o papel existencial padrão mesmo. Falar, nossa, prostituta e tal, né? Que
tem aquele certo preconceito. Mas ela se dizia uma prostituta diferente, é isso? Mas uma prostituta? Ela se dizia assim que através do sexo, ela usava o sexo para ajudar as pessoas. Ué, no casamento a gente faz isso também. Pois é, essa questão, ela não pode ser respondida genericamente. Porque caso a caso nós vamos identificar a força e a fragilidade dessas características. Mas enfim, papel existencial, por definição, é como a própria pessoa se nomeia em condições de função na vida com relação aos outros. Mas isso também implica que os outros nos vejam mediante as mesmas ou diferentes características. Vamos imaginar, por exemplo, que uma pessoa seja, não a que eu disse há pouco, uma boa pessoa, mas que se veja muito ruim, muito pequena. Vamos imaginar uma pessoa muito ruim. Em que sentido? No pior sentido. Muito ruim. Moralmente muito ruim, segundo os valores sociais. Aí eu vou construir, trabalhar com ela a partir de um papel existencial de pessoa boa. Nossa, mas que pessoa boa. Aí ela quebra tudo. Aí você diz, nossa, realmente essas coisas precisavam de reforma, muito obrigado, não sei o quê. Algumas pessoas, se o papel existencial para elas for importante, mesmo não sendo verdadeiro ao que ela corresponda, porque ela gosta desse papel existencial adequadamente bom na sociedade ou para uma pessoa, o que ela faz? Ela passa a deixar de ser quem ela é por conta desse papel existencial. Então há pessoas ruins que se tornam boas porque vestem e aceitam a vestimenta de um papel existencial bom. Eu não quero saber de estudo, eu não quero saber de nada, não sei o que, não gosto disso. Aí eu vou chegando em casa e escuto falarem de mim, mas é um garoto estudioso e não sei o que. Aí o papel existencial que criaram sobre mim é incorporado por mim. Então eu passo a reagir da maneira como esperam de mim e me torno um bom estudante. Olha que bacana. Mas se o papel existencial não for determinante, ligado a como o mundo me parece, não vai fazer a menor diferença. Papel existencial no Facebook costuma ser... Muito bom, olha, tem certos papéis existenciais no Facebook que não tem nada a ver com a pessoa. Uma vez eu li lá que todas as pessoas gostam de animais no Facebook, todas são amigas e tal, não tem gente ruim. Vocês já viram no Facebook uns quadros, acho que são 3 ou 4 quadros assim, como eu me vejo, aí mostra a pessoa forte, bonita, esbelta. Como minha mãe me vê, maior do que eu sou. Como meus amigos me veem, não dá atenção, desligado por tudo. Como não sei quem me vê. Aí a pessoa está lá embaixo, papéis existenciais. Várias pessoas. O que eu acho de mim mesmo, como disse o Lúcio, pode coincidir com o papel existencial. Quem você é? Eu sou professor. Ah, mas também não é pai? Não, isso aí é por coincidência. Essencialmente eu sou um professor. Tem pessoas que foram pintores e não aceitam o outro. Então ela, o que ela acha de si mesma é exatamente o papel social. Quando a pessoa é vista pelo como professor. Como? Professor. Ok. A maioria das pessoas, assim, por exemplo, não me conhece. Chega para você, você é professor? Você é professor? Não me conhece. Vai perguntar. Pela aparência. Certas caracterizações que são universalizadas, né, generalizadas, como por exemplo ser intelectual porque usa óculos, papéis existenciais ligados a clichês, a
estereótipos de alienação. Nós temos que ter cuidado com os papéis existenciais se eles forem importantes para nós. Porque o outro pode nos manipular por isso, assim como poderia ser pelas emoções ou qualquer outro elemento, construindo um papel existencial alienado. Se você é um professor, as pessoas que não me conhecem perguntam se você é um professor. Isso é alienação? Não. Até porque sem contexto eu não saberia dizer. Mas, deixa eu lhe mostrar assim, alguns casos pessoais, bem engraçados. Bem no início da minha carreira, pelas minhas características, eu era muito formal. Muito formal. Para vocês terem uma ideia, eu só fui usar tênis pela primeira vez aos 32, 33 anos. Eu só usava sapato. Só usava terno. Não usava camisa. Camiseta, assim, nunca. Até quando criança eu usava bota. Não usava nem chinelo, nem ficava descalço. Então eu era muito formal. E formal, tímido e esses recolhimentos. Então quando eu lecionava, eu tinha cara de professor, apesar de novo, né, menino, de um rosto que parecia ser mais novo. Eu não tinha cara de professor pela idade, mas tinha a vestimenta de um professor e a fala formal, muito formal que eu tinha, muito inspirado pelos livros que eu reproduzia. Aí acontecia de, às vezes, eu passar na faculdade com roupa, depois que eu comecei a mudar meu jeito de ser, minha aparência, e gente que não sabia que eu era professor, me tratavam com desdém. E às vezes, assim, saindo à noite, ia a um bar, e pessoas que eu via tentavam conversar e de maneira bem snobista, recusavam a aproximação. De repente sabiam que eu era professor, em qualquer caricatura dessa figura mítica do professor, como uma espécie de palco e seus elementos sedutores, aí se aproximavam. E olha que coisa interessante. Mas depois de conhecer você. Depois de perceber que há o papel existencial de professor, antes não. Então, às vezes a pessoa não é mais vista senão pelo papel existencial, e a diferença entre o que se imagina projetivamente pelas carências e quem a pessoa pode ser uma distância tão grande que nós próprios, vítimas disso, não nos demos conta que a pessoa nos vê de uma maneira totalmente diferente de quem nós somos. E até pior, eu começar a acreditar mais na pessoa do que nas minhas próprias forças. Coisa, né? Então eu comecei a brincar com alguns testes. Por exemplo, eu chegava em sala de aula sem aquelas caracterizações do professor que já vai direto à mesa do professor. Mas era a mesma bagunça permanecia. De repente eu me apresentava como professor, as pessoas se corrigiam, se reorganizavam, sabe? Parece que elas queriam aparentar ser uma outra coisa, um outro papel existencial. São os papéis, tá vendo? Outras pessoas que isso não importa, não vai mudar. Ou muda, mas não faz diferença dentro delas. Aconteceu até, para concluir, uma piada que me lembro agora, bem engraçada. Quando na universidade eu estava tomando um lanche no intervalo e já estava sem calça jeans e camiseta. E aí duas meninas estavam falando do professor Will Boy sem saber que era eu. E foi falar assim, ele é loiro dos olhos azuis. Loiro dos olhos azuis. Loiro dos olhos azuis. Aí você chegou e falou, prazer, eu sou o Will Boy. Jesus do céu. Mitos construídos em cima de uma personagem. Podem imaginar então o que é ser um Jô Soares, uma Marilyn Monroe, que de repente é uma pessoa humana, igual, mas o papel existencial faz com que essa própria pessoa não descanse mais, não se permita mais ser, para manter o papel existencial condicionado ao trabalho, à profissão.
Imagine uma pessoa que passou por uma espécie de cirurgia moral. Aconteceu um fato na vida que marcou e alterou gravemente sua perspectiva de mundo. E ela não é mais do jeito que era, mas as pessoas não estão sabendo disso. Olham para ela como sendo a mesma. Alguns filmes mostram essas conversões, né, de perspectiva moral. E a pessoa passa a ter uma imensa dificuldade em mostrar quem ela é, porque por mais que ela mostre o seu novo modo de ser, autêntico, ela será vista não como ela é, mas pelo papel existencial anterior, que era dela mesma. Mas eu te falo que ele sempre é majestade. Também tem isso, que é rei sempre é majestade, mas a gente sabe que não é sempre. Né? Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos. Um perseguidor implacável. Acontece de ser convertido em cristão e se apresenta agora num mundo em que tudo lhe é adverso. Para os romanos ele é um traidor. Para os cristãos ele é um pseudo-cristão que está ali para descobrir as fontes e revelar a todos, aos romanos. Então ele não era mas nem bem visto pelos cristãos, nem pelos romanos, nem pelos judeus, que ele traiu a todos. Papel existencial. Questões? Entenderam? No consultório, este pode ser um dos elementos a ser investigado na historicidade, para sabermos como a pessoa lida com isso. Então, favorecemos as melhores condições para que ela fortaleça a sua estrutura de pensamento. Se ligarmos o papel existencial a outros submodos, por exemplo, a epistemologia, que estudou há pouco, a gente vai ver que algumas pessoas aprendem o papel existencial e no outro não. Como é que eu vou aprender inglês? Eu sou um grande professor numa área, mas não sei inglês. Aí, quanto inglês, eu me torno igual a qualquer outra pessoa que não convém ao meu papel existencial. Então, eu tenho que ir sem que ninguém saiba que eu seja professor para eu me sentir capaz de aprender, senão eu não aprendo. Então, epistemologia ligada ao papel existencial. O professor, sendo aluno, ele diz, não sou aluno, eu sou professor, eu só estou aqui estudando. Mas ele é aluno. Mas ele não aceita o papel existencial dele. E é por isso que aprende. Se for aluno, ele recusa. E assim vai, né? Por aí vai.